eu simplesmente cheguei ao fundo do poço. Eu cavei um buraco ao ponto de entrar numa depressão e tentar tirar a minha vida. E quando eu estava nesse fundo do poço, muitas vezes eu me perguntava por que que eu buscava tanto conhecimento, porque eu não perdi o hábito de ler, eu não perdi, né, eu lia muito ainda que estivesse na depressão, e eu ficava me perguntando por que que eu tinha ido parar lá, né? Por que que eu tinha cavado aquele buraco? E ali eu percebi e aí quando eu fui saindo daquela situação, eu percebi que eu já fui em guerra no Alemão, eu já fui em guerra na Vila Kennedy, eu fui em guerra em tudo que é lugar do Rio de Janeiro. Só que lá na depressão, lá no fundo do poço interno que eu cavei, eu descobri que o maior combate que eu já enfrentei e enfrento todos os dias na minha vida é comum a você. É comum ao Moraes, que está aqui, é comum ao Wallace, que é meu sócio, é comum a todo mundo, porque o maior combate que a gente vai enfrentar é aquele que a gente trava diariamente aqui. Diariamente a gente trava um conflito interno. E eu comecei a pensar, cara, não é possível, né? Por que que antes não acontecia e agora está acontecendo? Por que que eu não perdia antes e agora eu perco? E eu comecei a entender isso. E um dia, nessa minha busca por evolução pessoal, evolução espiritual, na minha paixão por ensinar isso a outras pessoas, porque foi assim que eu saí desse fundo do poço, porque quando no dia que eu tentei cometer o suicídio, eu estava chorando e no dia seguinte eu me perguntei, né? Eu falei assim: e se eu levantar dessa cama e a partir dessa história que eu estou vivendo, eu puder contribuir na vida de pessoas e empresas que estão passando por isso. E ali foi minha virada de chave. Ali eu comecei a trabalhar isso. E aí eu comecei porra, é isso. Então eu comecei a trabalhar e eu comecei a perceber que muitas das vezes, principalmente quando você empreende, principalmente quando você toca um negócio, quando você lidera outras pessoas, tudo fora é reflexo do que está dentro. Então eu fiquei apaixonado por alinhar cada vez mais os meus recursos internos para que o meu lado de fora florescesse cada vez mais.